Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Toda hora é hora de adquirir conhecimento. Vamos hoje ter uma aula um pouco diferente. Eu quero, visualizando redações e até mesmo a galera que faz concurso, provas, né? Colocar uma aula diferente hoje. Eu chamo até um pouquinho assim, para quem já está mais avançado, como se fosse um português zero. Vamos voltar à base, certo? Porque muitas pessoas erram, a galera do ensino médio, a galera do concurso, muitas pessoas erram essa matéria que é muito básica. Então, vamos ver qual é? Olha só, separação silábica. O que é uma separação silábica? É quando você separa palavras. O que é sílaba? A sílaba, na verdade, é a palavra dividida em segmentos sonoros. Eu costumo dizer para os alunos o seguinte: cada vez que você abre e fecha a sua boca, você faz um movimento. E nesse movimento você conta uma sílaba. Por exemplo, se eu pronunciar agora a palavra casa, então eu tenho casa. Então eu tenho dois movimentos. Se eu falar a palavra tijolo, então eu tenho três formatos diferentes. Eu tenho sons abertos e sons fechados nas palavras que coloquei. Certo? O que é um som aberto? Quando você fica com a boca aberta. Casa. Então você tem o som aberto e o som fechado. Certo? Só para ter uma ideia, que não está no quadro, mas isso é só para vocês terem uma noção de como fazer. Aí eu coloco o seguinte: cada sílaba da palavra, que compõe uma palavra, por exemplo, eu falo a palavra céu. Céu. Eu não falo céu, eu falo céu. Então, eu só tenho um movimento. Se eu tenho um movimento, eu tenho uma sílaba. Céu. Uma palavra que muita gente costuma errar, nas redações principalmente, é a palavra mais. Mais com a ideia de adição. Esse mais aqui, eu coloquei aqui no quadro, olha. Esse mais aqui, a galera costuma fazer mais. Você não fala mais, você fala mais. É só um movimento. Ah, mas acontece que é parecido com aquele mas. Vai ser identificado de acordo com o contexto onde a palavra estiver inserida, certo? Aí o que acontece? Meu, pá, céu, pó, pé, luz, tudo só tem um movimento. Então nós a chamamos de monossílaba. Mono porque eu só tenho uma sílaba. E quando nós temos duas sílabas, aí é chamada de dissílaba. Vocês devem estar perguntando por que tem o O aqui do lado. Porque depende, tanto faz. Se você fala de sílaba ou se você fala de sílabo, masculino ou feminino, pode aparecer das duas formas e ambas estão corretas. Então, dissílaba são palavras com duas sílabas. Casa, maca, café, dragão. Então, veja. Eu tenho somente duas movimentações e eu tenho duas sílabas. É uma forma, tá? Há algumas exceções, principalmente quando tem, por exemplo... Não vou mexer nelas agora não, vamos voltar para cá. Trissílaba. Palavras com três sílabas. A própria palavra sílaba. Eu tenho três palavras, eu tenho três sílabas, eu tenho três segmentos. Celular. Camelô. Por acaso, olha só, eu tenho uma palavra que, devido a uma acentuação, ela faz a diferença. Uma palavra não, uma letra que forma palavra diferente. Camelô, som fechado, camelô, certo? E como ela é a última sílaba acentuada, você vai diferenciar da palavra camelo, que se escreve da mesma forma, só que um tem um acento no final e o outro não. Correto? Pipoca. Cinema. Então, veja, você ao falar, eu sempre aconselho as pessoas pronunciarem as palavras baixinho, bota a mão no ouvido e verifica qual vai ser. Se são uma, opa, que horror, né? Muita gente faz isso, sabia? Fiz de propósito, as pessoas não param para analisar dentro da concordância como se fala a palavra. Por quê? Você tem que concordar. Se você só se refere a um,
o verbo obrigatoriamente estará para o singular. Escutamos errado, né? Viu só? Então, se é uma, se são duas, se são três, se são quatro e assim sucessivamente. Correto? Aqui, polissílaba. Na polissílaba, você tem 4 ou mais sílabas. Como assim 4 ou mais sílabas? Eu coloquei aqui a palavra apostila. Apostila. Eu tenho 4 sílabas, certo? Papagaio. Eu tenho 4 também. Rodoviária. Eu tenho 5 sílabas. Vocês devem estar pensando. Rodoviária separa o ria ou junta o ira? Uria. Rodoviária. Ou rodoviária. Vou falar daqui a pouco aqui no quadro, tá? Que eu vou jogar alguns exemplos. As duas são aceitáveis, sendo que as duas são aceitáveis depois do acordo ortográfico, mas para concurso, para provas, o correto é rodoviária. Sabedoria. Sabedoria. Ah, esse fica junto? Fica. Sabe por quê? Vou jogar aqui no quadro agora. Vamos pra cá. Eu coloquei aqui rodoviária. Ó, rodoviária. Certo? Foi assim que eu coloquei, né? E eu coloquei a palavra sabedoria. Sabedoria. O que acontece? Opa! Sabedoria. O que acontece? Porque esse aqui não pode e não está junto. Simples, porque a minha sílaba anterior, ela está acentuada. Quando você tem a sua sílaba anterior acentuada, a sua separação silábica aqui, ela não vai, ela não abre, ela fica. O nome Valéria, por exemplo, tem acento, correto? Valéria. Então, olha só, a acentuação aqui não separa aqui na frente. Entendido? No caso da palavra sabedoria, eu tenho o som mais alto aqui, eu tenho a minha vogal tônica aqui. E aqui eu tenho uma semivogal. O que é a vogal tônica? O que é semivogal? A sua vogal pronunciada mais forte, mais alta, é chamada de vogal tônica. E o que vier de vogal anterior a ela ou posterior a ela, será chamada de semivogal, correto? Então, veja, acentuado antes, com ditongo no final, sem acentuação, aqui eu faço um hiato. O que é o hiato? O que é o ditongo? O ditongo é quando você tem, numa separação silábica, certo? No caso desse exercício, você tem duas vogais juntas na mesma sílaba. No caso da palavra, do nome Valéria, aqui eu tenho um ditongo. Eu tenho duas vogais na mesma sílaba sendo pronunciadas, estão juntas ao separar, correto? No caso da palavra sabedoria, eu tenho, a escrita tem encontro vocálico, que é assim chamado. Porém, ao separar, aqui, veja, eu tenho o I separado do A. Então, a isto eu chamo de hiato. É quando o encontro vocálico é separado silabicamente. Rodoviária é o quê? Hiato ou rodoviária é ditongo? Ele vem com o anterior, a sílaba anterior está acentuada? Pois é, então, se as duas vogais estão juntas na mesma sílaba, aqui nós temos um ditongo, certo? Entendido? Aí, veja só, eu coloquei aqui para ter atenção. Com o quê? Ao separar ditongos. Olha lá, a palavra carie, ela entra junto com o nome Valéria, assim como ela entra junto com rodoviária, certo? Então, se você vai fazer uma prova, é concurso, você não vai separar. Eu posso afirmar que existe dicionário onde existe a presença dessa palavra separada e ela junta. Então, eu coloco da seguinte maneira.
Por exemplo, no Aurélio, se não me engano, ela está separada, tá? Mas, de acordo com o antigo acordo ortográfico, né, que já, o novo já é velho, tá? Mas ainda assim é pronunciado, o que acontece? Você tem uma sílaba anterior com acento, é a sílaba tônica, depois vem o ditongo, não separa. Você não falará Valéria, até porque seria o que? Meu nome? Valéria. O som mais alto é o do Lé. Então, Uria, você de certa forma até estaria falando Valéria. Você não fala Valéria, você fala Valéria. Uria vai de uma vez só, certo? Cuidado ao separar tritongo. Tritongo, ditongo e hiato são encontros vocálicos, certo? Encontro vocálico é quando você tem vogais na mesma sílaba, na hora da sua separação. Ditongo, eu tenho duas vogais juntas no mesmo segmento, na mesma sílaba. Olha aqui, a rodoviária. Assim como, deixa eu ver se eu coloquei alguma aqui. Aqui não tem no dragão, certo? Então, veja, eu tenho cari junto. Se eu quiser pensar, olha aqui. Doutor. Doutor é ditongo e a palavra doutor eu tenho a vogal O e a vogal U juntas. Então, eu tenho aqui um ditongo, certo? A vogal tônica, doutor, qual é qual é a letra mais forte? Doutor. A mais forte é a vogal U, certo? Então, essa é a minha vogal tônica. E aquela que quase não é pronunciada é a vogal U, que é chamada de semivogal. Depois, quando eu penso em... Vou pular para cá para depois vir para aqui, para aquele lá. Hiato. Hiato, você escreve a palavra, por exemplo, eu coloquei ali, saúde. Quando você visualiza a palavra, você encontra de cara vogais juntas na palavra. Mas acontece que quando você a pronuncia, você fala como? Saúde. Você não fala saúde, você fala saúde. Então, ó, saúde. Então, você tem 3 sílabas e agora aqui as vogais foram separadas. Uma vez separadas, você tem isso aí, você tem hiato, correto? E o tritongo, se ditongo eu tenho 2 vogais juntas, o tritongo eu tenho 3 vogais juntas e pronunciadas. Guarda isso, porque depois a galera vai e se confunde com o dígrafo, tá? Que é encontro de 2 letras. Então, veja bem, percebeu que eu não falei 2 vogais nem 2 consoantes, certo? Porque há algumas exceções, tá? Então, vamos lá. Quando eu penso em tritongo, eu coloquei no quadro a palavra Uruguai. A galera pensa logo o quê? Mas tá errado, porque GU é dígrafo. O que é um dígrafo? O dígrafo é quando você tem 2 letras que formam um único som. Por exemplo, palavra carro. Coloquei no quadro. Carro. Eu tenho um único som ali pronunciado. Carro. Você não fala carro, você fala carro. Assim como você passado. Passado? Passado. Passado. Passado se escreve com 2 S, correto? Então, olha só. Eu tenho 2 letras que formam um único som. Passado. Eu tenho o SS que forma um dígrafo que forma um som, 2 letras que formam um único som. Entendido? Certo? O tritongo, você tem 3 vogais onde as 3 são pronunciadas. Aí o que acontece? Veja só, Uruguai. Quando você pensa na última sílaba, você fala a vogal U, você fala a vogal A e você fala a vogal I. Guai, você não fala Uruguai, você fala Uruguai. Eu sempre coloco que eu detesto decoreba. Por quê?
Se eu pensar numa palavra, quer ver? Vou colocar aqui no quadro, outra palavra, guerra. A palavra guerra. A palavra guerra, quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 letras, certo? Quantos sons eu tenho na palavra guerra? Eu acabei de falar que dígrafo eu tenho 2 letras que formam um som. Pois bem, G, eu tenho o som de G, G, G. Porém, olha só, por que eu não disse a vocês que existem exceções? Eu coloquei isso, não foi? Eu coloquei a vocês que dígrafo não pode ser colocado como sendo sempre 2 consoantes, porque pode ter consoante vogal. Exemplo, palavra guerra. A palavra guerra eu tenho 2 dígrafos, sabia? Eu tenho guerra, tem duas sílabas. E tenho 2 dígrafos, o GU, e eu também tenho o dígrafo RR. Então, se eu pensar em quantos sons eu tenho na palavra guerra, quando você tem dígrafo, você tem 2 letras que formam um som. Eu tenho 6 letras na palavra guerra, correto? Então, quantos sons eu tenho? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 fonemas. O som na língua portuguesa é colocado como fonema. Então, olha só o que eu falei. Guerra, Uruguai. Por que eu coloquei a palavra guerra? Porque Uruguai também é com GU. Guerra também é com GU. GU pode ser dígrafo e GU pode ser tritongo. Dependerá se a vogal U será ou não pronunciada. A palavra averiguei. Averiguei se escreve com GU, I. Averiguei. Você não fala e nem escreve, não pensa no falar averiguei. Você fala averiguei, né? Então veja, U, I pronunciado. Uruguai. Ah, tá, a vogal tônica? Qual é a palavra, qual é a letra mais forte da sílaba do Uruguai? Ela é uma oxítono, Uruguai. Então, qual é a sílaba tônica do guai, que fala mais alto? Guai, chama ela. Uruguai. É o A. O A, então, é minha vogal tônica. O A é a vogal tônica. E quem está ao seu lado é semivogal. Então, semivogal, semivogal. Veja, eu tenho GU no tritongo e eu tenho GU como sendo aqui dígrafo. Dígrafo são 2 letras que formam um som, certo? Dando seguimento aqui, faltou o encontro consonantal. Encontro consonantal, eu tenho 2 consoantes que são pronunciadas. Coloquei o exemplo, palavra flauta. Flauta, você não fala falauta, você fala flau. Então você tem o som do F e você tem o som do L, do Fá, Fé, Fi, Fó, Fu e do Lá, Lé, Li, Ló, Lu. Então você fala os 2 sons, flauta. Então a vogal, desculpa, a vogal não, gente. A consoante. A consoante, tanto falar em vogal, a consoante F, a consoante L são pronunciadas. Consoante, tá, gente? Enquanto consonantal, se eu falar em vogal, 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 eu fui de vogal, é consoante. Então, olha só, consoante F pronunciada, consoante L pronunciada. Flauta. A propósito, eu tenho 2 consoantes, gente. Ó, voltei de novo. Eu tenho 2 vogais pronunciadas, não tem? E na mesma sílaba, qual o nome? Eu tenho um ditongo. E esse cara aqui é o que? Eu pronuncio F e eu pronuncio L. Então, eu tenho um encontro consonantal. Certo?
Essa é uma aula para tirar dúvida, para a galera ficar acertando mais nas redações, né? Não errar isso. Nos concursos também, separação silábica, tonicidade, número de sílabas é sempre bom, né? Até a próxima, essa foi a aula de hoje.